Estamos de volta. E antes, não esquece de curtir aqui e manda pra pessoa que você quer que assista esse episódio pra fortalecer o nosso canal. Como sempre, meu amigo Robson do meu lado. Fernando, muito obrigado aí pela apresentação. Muito feliz por estarmos juntos novamente, compartilhando histórias aqui de empreendedorismo, histórias inspiradoras dentro do nosso programa do TalkSolve. E por falar em história, Fernando, você sabe contar uma boa história? Putz, eu não sei, mas eu sei que é importante. A storytelling é totalmente importante na nossa vida. Hoje a nossa convidada é super especialista em storytelling, em como contar uma boa história, em como você pode contar a sua história. Então estamos aqui com a Bianca Venturotti, especialista em brand e comunicação. Vai começar TalkSolve no ar. Muito bom, gente. Eu fiquei feliz com esse super especialista. Achei um super elogio. Estou muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Que é o começo de muitas parcerias, né? Que a gente tem trocado muita ideia. Sou fã do trabalho de vocês também. Obrigado. Quando eu fui conhecer de perto o escritório e tudo mais, eu falei, vocês estão arrasando em storytelling, a cor, identidade visual, press kit. Você vê que é o... Então... cadeira amarela. É o ser interessante e intencional, né? Sim. A cadeira amarela, o relógio amarelo. Exato. Então a gente sempre abusa bastante um pouquinho das nossas cores, que é a nossa referência. E eu amo. A gente está super feliz ter você como nossa cliente, ter você aqui hoje no ainda TalkSolve. tem isso que é o principal, gente. Sou cliente deles, então assim... Tô aqui porque realmente eu acredito, não é da boca pra fora. Obrigado por estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite. E a gente queria conhecer a sua história, né? Uhum. Você é mestre em contar a história de artistas, de marcas. E como foi que começou a sua história para você entrar no jornalismo, dentro do mercado de comunicação? Quem são as suas referências para que você esteja aqui hoje contando isso para nós? Muito bom, muito obrigada pela pergunta. Na verdade, eu comecei a minha carreira no jornalismo e assim, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a aprender mais sobre comunicação. Sempre fui uma pessoa apaixonada em comunicação, sempre, assim. Vem uma coisa muito da minha família, sempre falar assim, nossa, essa menina vai ser comunicadora, ela vai parar na frente das câmeras, e sempre me incentivaram muito, mais as mulheres da minha família, né? Minha mãe, minha avó, minhas tias, minha madrinha, especificamente, que sempre ficava querendo me colocar para estudar coisas relacionadas à comunicação, e falava, não, você não quer fazer um curso de dublagem? Porque você fala bem, não sei o que. Eu falava, mas dublagem... Desde criança. Mas desde criança. Porque eu vejo você na frente das câmeras, sempre falou. Minha tia Jaqueline, minha madrinha. E aí, e a minha avó, ela é professora, né? Hoje ela é decoradora de interiores. Minha avó, assim, é uma referência mor, né? Eu já até troquei essa ideia, assim, antes com vocês, porque eu falo dela pra todo mundo. E ela... além de ser professora, ela é uma pessoa que ela me ensinava muito mais do que ela tentava me ensinar matemática. Já viu, não dava muito certo. Aí eu ficava assim, meu Deus, gente, vou decepcionar minha avó, porque minha avó tenta me ensinar matemática e a coisa não vira aqui. Mas o que eu sempre reparei, né, enquanto ela me ensinava, era como ela contava as histórias dela pra mim. Então, a forma que ela contava. A forma que ela contava. E ela sempre foi muito cabeça aberta, muito à frente do tempo. Eu falo, a minha mãe e a minha avó, né, minha avó perdeu o marido muito cedo, e aí sempre teve que se virar muito cedo, e sempre foi muito contracorrente, sempre foi assim, eu quero trabalhar cedo, quero aprender as coisas cedo, então... E a minha mãe também, minha mãe perdeu os pais cedo, meu avô eu não conhecia, minha avó, por parte de mãe, eu cheguei a conhecer, mas também foi embora super cedo, então minha mãe sempre também teve que mulheres correr fortes atrás de mulheres vida, fortes, né? Que sempre fizeram acontecer, sem esperar muito, assim, sabe? Esperar a oportunidade perfeita, elas sempre fizeram. Então, assim, eu tinha essa referência muito forte. Então, quando eu comecei a fazer o jornalismo, hoje, na minha carreira profissional, é recente como eu comecei a olhar de maneira muito, assim, clara para o jornalismo como a base de tudo que eu desenhei ao longo da minha carreira. Então, eu comecei no jornalismo, fui repórter durante anos. O meu primeiro período da faculdade eu já estava trabalhando com comunicação. Então, assim, eu já
me joguei de cara. E quando a gente começa a fazer jornalismo, tem muito aquela cabeça, eu gostava muito de câmera, realmente, mas eu sempre fui muito encantada nos bastidores, de como aquela engrenagem da televisão Entender funcionava. como funciona, você vai fazer como funciona a mágica. Sempre. Mas sempre tive muita facilidade de falar na câmera. Aí tinha algum trabalho da faculdade ou da escola, tinha zero problema em apresentar. Então sempre estive ali naquele lugar, mas sempre fui apaixonada em entender como a engrenagem funcionava. Então, assim, isso já estava presente de alguma forma em mim. E aí, quando eu entrei para a faculdade, isso naturalmente acontecia. Fiz um concurso uma vez com a Rádio Globo, que a Rádio Globo foi na minha escola, achar algumas narradoras mulheres para serem as primeiras narradoras de Copa do Mundo que eu ia ter, que nunca tinha tido uma narradora mulher. Caramba. E aí eram 70 meninas, eu lembro, eu fiquei entre as 3 as finalistas. Caramba. Narrei um jogo no Maracanã, que foi São Paulo. Foi São Paulo e Flamengo. Foi um jogão. Caramba. Que legal. Foi bem Você narrou o jogo? Narrei pra E aí, Rádio Globo. você lembra quanto foi o Eu, a placar Renata desse Silveira. jogo aí? Cara, agora eu não lembro. Tá uma boa pergunta, não Não. lembro. Mas você acha que foi 2-0? Flamengo, Depois né? Espero. Cara, eu não lembro, assim. Porque, olha, foi tanta adrenalina que Imagino. E assim, o que representou também, né? E eu gosto de jogar futebol e tal, sempre fui antenada nessas coisas, mas foi uma experiência, assim, surreal. Imagino. A Renata Silveira, inclusive, ela é narradora da sim. Globo, ela é maravilhosa. E ela tava também entre as 3, né? E aí eu sempre fui muito, assim, participativa, né? Em tudo que tinha de projeto. Só que era isso. Como eu gostava de apresentar, mas eu gostava de fazer parte de alguma forma como que eu posso contribuir no roteiro? Como que eu posso contribuir para desenhar melhor a comunicação desse programa ou desse projeto que a gente tá fazendo? Então, eu sempre fui muito assim. Sempre tive essa cabeça, né? Mas isso era uma coisa que estava em mim. Isso foi se tornando intencional com o tempo, né? E aí virei repórter de um jornal impresso do Rio de Janeiro, popular. E eu passei por todas as editorias que vocês podem imaginar, assim, mas todas. Eu era aquela repórter que entrava e aí acontecia um incêndio, mandava a Bianca. Acontecia uma festa da cidade, mandava a Bianca. Tinha que entrevistar, o povo fala na rua. Isso é bom porque você conseguiu rodar em todas as áreas e entender exatamente como funciona. Foi uma aula de vivência. Assim. O jornalismo, pra mim, foi muito... Eu fiquei muito tempo na editoria de polícia, então, assim, eu pude lidar com muitas questões sociais que eu não teria acesso se eu não entrasse, quebrasse essa barreira do jornalismo. Então, na época, eu fazia muita matéria em comunidade, cobria operações policiais, mas muito... ouvindo, né, naquela imparcialidade, mas vivendo uma realidade que não era minha do dia a dia, mas eu consegui entender muita coisa, me aprofundar em muita coisa, ter um lado até humano, né, exercitado nessa época muito mais forte, porque assim, quando você lida com uma realidade que não é sua e você, de alguma certa forma, você tem que ter um cuidado com isso, não dá pra falar de qualquer jeito sobre aquela realidade, né, então... Acho que são várias influências que te fazem estar onde você tá hoje. Sim. E até com essa preocupação num legado, né? Sim, então, total. olha quantas coisas você vivenciou aí durante o começo da sua carreira, que impacta de uma forma completamente positiva, com um olhar diferenciado aí sobre a comunicação. Esse olhar de cuidado, né? Quando você vai contar a história de uma pessoa, de alguém, de uma marca, você tem que ter esse olhar responsável também. Sim. Quando eu era jornalista, eu tinha que ter uma responsabilidade, um cuidado com as palavras. Eu escrevia na época, às vezes, eu saí várias matérias de capa, era eu que escrevia na época. Então, assim... É uma responsabilidade, e para jornalismo deve ser difícil, porque às vezes você vê uma injustiça, você não pode dar sua opinião. Você tem que ser imparcial e falar o fato da forma como aconteceu. Mas é muito legal porque você acaba também exercitando a escuta, Sim. que é muito importante, né? Você acaba também entendendo que às vezes é um problema que foi passado ali naquela pauta e quando você chega é muito mais profundo. Não é só aquilo lá que foi desenhado antes, né? E assim, eu tinha 19 anos, aí eu comecei também a entrar, e eu era super destemida nessa época, eu achava que eu ia salvar o mundo, era uma coisa de louco, assim. A gente sempre acha que a gente é novinho, a gente tem medo de nada, me manda pra qualquer pauta, tava tendo um tiroteio, eu ia de colete à prova de bala, isso realmente é verdade. Então, sério? assim, eram umas coisas assim, tem muita história, né? O jornalismo me fez colecionar muitas histórias, mas muitas histórias que me trouxeram a isso, vivências de impacto muito grandes. E pra você, muito grande. E cria storytelling. Exatamente. Então, aí chegou num determinado momento que eu já tinha vivenciado muita coisa, né, na editoria de polícia, de política, passei por várias. E aí aí um belo dia eu cheguei pro dono do jornal na época e falei assim, eu amo cultura, teatro, cinema, tudo que envolve essa parte
cultural do jornal. E aí, se você topar, eu ia amar ir pra esse lado, assim. Aí, na época tinha a Silvia Rodas que escrevia pro jornal, e aí eu fui ser estagiária dela. E aí, com o tempo, eu virei diretora interina, porque a gente começou a dividir essa editoria. E aí, comecei a escrever pro jornal, assim, já com uma visão de muita... E é muito louco, porque ao mesmo tempo eu estava fazendo faculdade, estava começando. Então, eu ia para uma aula de diagramação na faculdade, eu vivia aquilo na prática. Eu pegava, já montava o jornal, já sabia como fazia. Aula já, né? E era muito... Por isso que eu sou muito a favor da gente sempre olhar pra vivência junto, assim. Eu acredito, acho que uma coisa não anula a outra. Eu amo estudar, sou apaixonada, leio livro, assim, demais. Fiz um curso de Cool Hunting no ano passado, porque eu queria entender mais sobre pesquisa de tendência. Então, eu acho que é muito importante, mas a vivência também é tão importante quanto, né? Você se infiltrar ali naquele meio, se você acredita que você tem alguma... eu quero seguir essa profissão. Cara, pesquisa, anda com as pessoas que falam sobre, né? Então, sou muito dessa bandeira. Migrei do jornalismo impresso para um veículo maior, que na verdade é a Webedia, que era um veículo digital. Então, entrei para o mercado digital, que estava entrando na época, era uma empresa da França, que estava entrando no Brasil. E tinha vários veículos de comunicação e outras marcas também entravam ali para fazerem seus projetos voltados para o mercado digital. Então, eu virei editora de música de um site chamado Pre-Break. Depois, e aí comecei a apresentar vários projetos especiais da Webedia no geral. Fui apresentadora da Som Livre, fui apresentadora até do Tinder. Na época tinha um projeto com o Tinder. Então, tiveram várias coisas assim que eu entrei em projetos especiais. E todos eles, assim, eu lembro que eu desenhei um programa tanto pro Pre-Break quanto pro Pretty People, que era muito focado em posicionamento das marcas, assim, pra a gente trazer os artistas pra dentro, pra gente conseguir trazer num formato de live, que tava começando no Brasil. E eu já tinha muito contato por conta do jornalismo, eu tinha muito contato com artistas, então eu falei, os artistas têm muita história pra contar, e muita coisa legal, assim. Então, por que não trazer eles pra dentro? Porque isso vai fortalecer a marca também. E, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir ter uma troca mais ativa com eles, né? Vai criar uma conexão mais forte com o artista, até pra quando precisar de alguma outra coisa, você tá ali. Exatamente. Então, eu estudava sempre as perguntas que eu ia fazer, como a gente ia traçar aquela estratégia. Ia muito além de saber quem o artista tava, na época, ficando com alguém, se envolvendo com alguém. Era muito, cara, o que você tem pra contar, assim, sabe? Tipo, como é que é a sua história? O que você vai lançar? Por que você vai lançar essa música? Como que... Então, eu sempre fui muito preocupada em um pouco além, assim, extrair a essência, né? Exato. Abrir o espaço da divulgação do trabalho, entender como foi a construção desse trabalho para colaborar com o artista. Exatamente. Né? Isso... Fazer um rapport, inclusive. Né? Com certeza. Exatamente. É muito doido, porque você vai vendo, assim, hoje em dia, como conecta com tudo que acontece hoje na minha carreira, principalmente, né? Mas aí eu comecei a ter muito relacionamento com os artistas, com as gravadoras e com os responsáveis pelos artistas. Então, esse meu lado também, muito voltado para esse ramo artístico, cresceu, ficou muito forte. E eu passei a ter um olhar sobre isso, né? Que era o mais importante. Antes era uma coisa que eu tava contando as histórias deles, assim, fazendo pergunta. Depois eu tava, tipo, deixa eu pensar melhor sobre isso, deixa eu entender. Deixa eu entender mais sobre a assessoria de imprensa, como é que funciona. Então, eu comecei a passear em todas as vertentes da comunicação. E me apaixonar em como você conseguia desenhar essas carreiras. Não só as carreiras, mas se eu tenho uma marca, como eu vou contar a história dessa marca. Então isso era uma coisa muito forte dentro de mim. E aí acabou que eu fui fazer o artístico da MTV em 2019. Fui chamada... eu morava no Rio de Janeiro, né? Tem esse detalhe também, eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo há 5 anos. E quando eu cheguei aqui, foi muito... Eu já era muito, assim, sempre fui do network, de trocar muito. Então, eu vim fazer uns projetos em São Paulo, já tinha saído da Webedia. E aí, eu tava indo embora de São Paulo, num dia que eu tinha vindo fazer um trabalho aqui pontual. E eu tava indo embora, não conseguia ir embora de jeito nenhum. Era uma coisa que, assim, eu já tava muito apaixonada por São Paulo, porque São Paulo tem essa energia de muita troca e de muita conexão. E eu sou apaixonada nisso, assim, não tem como negar. Então, quando eu pisei aqui, eu falei, já era. Tô em casa. Eu tô em casa. E teve um dia que eu não tava conseguindo ir embora, assim, é real isso. Aí eu fui ligar para um amigo meu, que era o Airan, e que também era muito desse mercado digital, cuidava de um monte de influenciador na época. Eu falei, Airan, o que você tá fazendo hoje? Porque, assim, tô em São Paulo, eu até deveria ir embora hoje, mas, assim, como eu tô num dia mais off, agora eu já terminei o projeto, você não quer almoçar comigo, não? Aí ele,
nossa, acabei de falar de você, mas aí você não tava aqui pra você fazer... falei de você lá na MTV e tal, e eles estão precisando pra um projeto, mas como você não tava aqui, aí ele, não, peraí, você tá aqui? Aí eu falei, tô. Aí ele, não, então peraí, não vamos nem marcar esse almoço, vai lá encontrar com eles e tal. E eu fui, foi uma sinergia super legal na época, conversei com o diretor que tava na época na MTV, que era a Viacom, na verdade, então a Viacom geria um monte de canais e tinha os projetos, né, que era Nickelodeon, Comedy Central e tal. E aí era pra fazer essa parte de produção artística. E aí eu lembro que eu tive uma conversa, na época, até com o Caio, que tava como diretor lá, e ele falou, ó, você é muito do front, né, de estar ali no front e tal. Como é que... na sua cabeça, pra você, como é que vai ser trabalhar nos bastidores? Eu falei, não, isso pra mim nunca foi um problema. Eu sempre trabalhei com os bastidores. Nunca foi algo que, tipo, eu só apresentei e ali acabou aquele trabalho ali. Sempre foi muito Pode mandar no colo que eu sei o processo inteiro aqui. Foi. Aí eu falei, nossa, não, assim, zero. Eu sempre fui muito envolvida, botar a mão na massa, em tudo que eu ia me propor a fazer. Então, às vezes, era pra eu apresentar uma coisa muito pontual, mas eu queria saber por que eu tava apresentando. Então, eu estudava sobre a marca e tal. Então, eu falei, não, vamos. E aí, acabei ficando lá um tempo fazendo alguns projetos especiais. Teve a premiação da MTV. Acabei apresentando um programa lá dentro. Que, assim, não era, pra você ver, né? Não era o foco entrar pra apresentar nada, assim. Foi uma coisa que aconteceu. Tinha um formato lá. E aí sua madrinha tinha razão lá quando você era criança, mas né? toda vez que ela me vê assim ela fala, falei pra você? Fala, eu falo. Aí eu falo, não, tia, tudo certo. Os dois têm muito valor, os dois têm... Mas assim, eu fico muito feliz, porque ela realmente sempre me incentivou muito nesse lado. Então, manda beijo pra minha tia Jaque, minha madrinha, que sempre também me incentivou muito. E aí foi isso. Aí eu fui, quando eu fui ver, eu já tava... E aí adquiri ainda mais bagagem nesse mercado artístico. Mas sempre assim, a gente tinha... eu tava envolvida de alguma forma com um projeto lá de dentro. E aí o projeto tinha... A gente precisava pensar no apresentador que ia apresentar, o porquê que ele ia apresentar. Então, assim, isso pra mim era um prato cheio pra eu começar a pensar na história e pensar em quem realmente poderia agregar, né, em cada área. E aí, em 2019, foi o mesmo ano que eu conheci a Bianca, né, Boca Rosa, e a gente já era muito amiga, a gente se tornou muito amiga, na verdade, a gente não era. Em 2019, ela também tinha acabado de se mudar pra São Paulo, muito com esse movimento também de nova fase da marca, da carreira e tal, e a gente se conheceu naquele momento, e a gente sempre trocava muita figurinha, assim, né, ela falando do trabalho dela, eu falando do meu trabalho, e sempre foi muito assim, nossa amizade sempre foi muito assim. Conexão, né? Muita conexão, e aí a gente começou a desenhar, na época, depois que ela foi pro Big Brother, ela saiu, foi um período, foi muito curto, um período, assim, pré-pandemia ali, né, que teve uma janela de dias, assim, semanas, que começou realmente um lockdown. E a gente começou a desenhar, antes do lockdown acontecer, a gente começou a rascunhar um programa, assim, né, que falava sobre a volta dela pro YouTube e tudo mais. E aí a gente começou a rascunhar isso. Quando eu fui ver, a gente já estava desenvolvendo o programa ficou uma coisa gigantesca. A gente fez um projeto num programa chamado Boca a Boca. Teve uma equipe maravilhosa envolvida. A gente fez assim, foi um case extraordinário, tanto acho que da carreira da Bia, quanto da minha carreira, assim, eu sou apaixonada nesse programa, tanto do pessoal da Farra, que são meus amigos, que inclusive ajudaram a gente a desenvolver isso, quanto o time que estava com a gente na época, mas foi um desafio, porque era no meio de uma pandemia, tinha que ter uma limitação, né, super reduzida. A Bianca construiu o cenário, a gente conseguiu construir um cenário dentro da casa dela, então era tudo transmitido de dentro de casa. A gente conseguiu conectar mais de 50 artistas na época, nacionais, internacionais. Teve uma galera, assim, ia de 8 a 80, era Maluma e Glória Groove e Pablo Vittar. E quando a gente foi ver, o programa ficou gigantesco. Caramba. E aí eu assinava a direção criativa, né, e essa parte artística também, né, de ter essa troca com os artistas, desenhar, ajudar a desenhar todo esse formato, dirigir também, então eu ficava lá na direção, tinha os meninos da Farra dirigindo, mas eu ficava ali, né, que eram os desafios de você conectar pessoas no momento que tava todo mundo... recluso, exatamente, né? Exatamente. Então, foi um case pra gente, mas foi muito além, porque eu comecei a sentar com a Bia e ouvir muito a história dela lá do começo pra conseguir ir amarrando isso também de uma certa forma. Não era nem de uma certa forma, era literalmente intencional. Então, até tudo que a gente pensava no programa, né? Um cenário, um lado ser rosa, o outro ser azul. O azul remetia ao lado dela, Boz. O rosa remetia ao lado de Jennifer, que era o lado criativo dela, artístico. Então, tudo. Os quadros eram pensados, assim, também envolvendo isso. Cada detalhe. Então, e aí começou a envolver. Quando eu fui ver, tava
estava inserida num contexto que eu sempre trabalhei a minha vida inteira, né? Um pouco do artístico, um pouco ali me envolvendo no roteiro, na direção de alguma forma, nesse approach com os artistas e ao mesmo tempo a gente trocando uma ideia para pensar no que a gente poderia fazer com eles. Então, assim, foi literalmente colocar tudo que eu já tinha vivido ali em prática. E aí, quando eu fui ver, eu falei, bom, agora não dá mais pra sair daqui. Falei com a Bianca, olha, já tinha ligado lá pra galera da MTV, também tava todo mundo já remoto, já tinha conversado com eles. Nessa época você tava em paralelo, você tava na MTV ainda. É porque lá eu pegava projetos, né? Então, assim, quando começou o lockdown, tava aquele momento de entender e foi literalmente quando a gente começou. Então, eu fiz essa transição nesse período, mas a gente já tinha... E tudo foi acontecendo de uma forma assim, tipo, acabando um, e já engata outro, e já vai engatando. Não, minha vida inteira. E aí, Legal. eu acho que agora... por exemplo, férias é uma coisa que a gente foi aprendendo no meio do caminho também. Mas sim, foi sempre um amarrado no outro, assim, desde novinha. Eu acho que desde que eu me entendo por gente na comunicação, eu nunca fiquei parada, assim. E isso tem muito a ver com a minha essência, porque eu sou muito agitada. Já internalizei isso, sou assim mesmo. Eu gosto de cada hora me envolver em algo que eu possa aprender cada vez mais. Não acho que a gente fica num patamar só para sempre. Então, por exemplo, eu comecei como diretora criativa lá na Bianca, mas isso me fez passear por outros setores lá na empresa. Então, antes não tinha escritório, o escritório começou... Na verdade, é da sua essência também, porque você veio transitando, mesmo dentro do jornalismo, oportunidades que vão aparecendo e você vai cada vez abraçando e se tornando um profissional diferenciado no mercado, né? Porque você nunca está satisfeita com o que está acontecendo. E isso é extremamente importante, a gente ter ambição de conhecimento, né? Olha, achei muito bom. Mas é exatamente isso, assim. Eu acho que eu acredito muito nesse inconformismo, né, das profissões e das carreiras, da gente nunca se contentar do tipo, cara, cheguei... Claro que não tô falando isso de realização. Realização profissional é uma coisa. Mas eu acho que quando a gente trabalha num meio que ele tá o tempo todo se renovando, seja o meio digital, seja o meio da comunicação no geral, qualquer coisa, né? A evolução vem disso. A evolução vem do inconformismo de alguma coisa para poder mudar e trazer algo novo. Super, pensa, eu vim do jornal impresso, né? Impresso. Hoje em dia, assim, os meios de comunicação estão mudando, existem e ainda estão em transformação, numa transformação. Exato. E não vai parar, porque daqui a pouco a gente tem agora a inteligência artificial, a gente tem a tecnologia avançando cada vez mais, e como a gente consegue acompanhar tudo que está sendo lançado e ao mesmo tempo ter uma visão do tipo, existem coisas muito importantes que nunca vão entrar em desuso, não adianta, entendeu? O que você tem da disrupção do mercado publicitário, principalmente quando a gente fala da publicidade tradicional e o que é a publicidade contemporânea agora? Super. Uma coisa que a publicidade tradicional tem, que eu sempre também fui apaixonada, que tem muito a ver também com a minha história de eu ser apaixonada por televisão. Quando eu via as publicidades na televisão, elas sempre tinham uma história muito forte para contar. As campanhas sempre traziam uma mensagem. Eram demais, né? Super. Então, assim, e é muito louco como sempre criou-se movimentos relacionados a isso, né? Então, assim, não era só um comercial, tinha tudo... se você for parar para pensar no storytelling que isso movimenta... A consequência desse storytelling, aonde ele chegava, né? Tem várias campanhas icônicas, o Compre Batom, que aí depois, né, isso foi... na época fazia muito sentido, hoje em dia talvez não faça, mas por que hoje em dia não faz? Na época fazia super, e como que a gente transita e passa a ter responsabilidade também sobre cada coisa que a gente faz. Nossa, tem muita campanha icônica. Eu lembro que... campanhas de banco também sempre tentavam, e até hoje, né, pegam por esse lado também mais emocional, porque tem esse lance até da relação do brasileiro com o dinheiro, né, que é uma coisa que tem muito a ver com o emocional, então assim... A história da propaganda com o primeiro sutiã do Washington Oliveto, cara, surreal, exatamente. Então eu sempre gostei muito de estudar o porquê dessas histórias. Quando eu estava fazendo curso de Currency, eu fui entender a história das Havaianas desde 1964. Então, assim, eu queria entender como que ela foi entrando no mercado, porque ela começou com uma cor só de Havaiana, um modelo só, e como que isso se tornou um case, como que... Eu sou muito curiosa com essas coisas, então, assim... mas a história sempre foi muito importante. Então, isso na publicidade tradicional, né, que
Eu acredito que a publicidade, assim, acho que nunca teve um ponto que você possa falar, nossa, aqui nasceu a publicidade. Porque, de uma certa forma, as pessoas sempre foram muito interessadas em, de alguma forma, Sim. contar suas histórias pro mundo, assim. Isso é uma coisa que, por mais que às vezes eu precisei ter esse exercício também de entender que eu precisava contar a minha história para poder... A minha história também poder impactar tantas pessoas como as que eu contava das pessoas. Não vai longe, a Bíblia é uma história. Exato, exatamente. Então, se não tivesse a Bíblia contando essa história, hoje não teria tantas pessoas. Exato. A gente vive por histórias. Eu acho Sim. que essa é a verdade, assim. A gente se conecta através da história do Sim. outro. Então, assim, como que a publicidade nada mais é do que você criar pontos de conexão, né, entre as pessoas, entre o público, o consumidor, por mais que o seu foco seja venda. Acho que esse ponto da Bíblia é importante, é a crença. Exato, E a crença exato. para uma marca, inclusive. né? Exatamente, Sim, sim. exato. E aí você tem, e aí indo por essa lógica, você tem os seguidores daquela marca, Sim. né? Hoje, quando a gente fala seguidores, a gente associa muito a rede social. E sim, os movimentos estão sempre aí acontecendo. Mas, na verdade, nós sempre seguimos as coisas, assim, que a gente se conecta. Então, o storytelling sempre teve ali, a publicidade sempre teve esse papel de amplificar as histórias e trazer as histórias para se conectarem com as pessoas e com o público. Isso não vai mudar. Não. Então, assim, não tem como você fazer uma publicidade e falar que é uma publicidade se de alguma forma você não está contando uma história. Não tem A como. publicidade, ela faz o produto. Exatamente. Eu tava vendo outro dia um vídeo de um homem, né, que faz com vinho. Ele vende vinho. Ele pegou um vinho de R$12 e vendeu como se fosse muito caro, porque ele contou uma história que as pessoas... Exato, as pessoas compram ideias. compram. E aí o vinho ficou gostoso até. Sim, Não, sim. o Lobo de Wall Street. Super. A caneta. Exato. É. Tem várias referências que a gente for parar pra pensar. E assim, como a gente agrega valor, né? A cada coisa. Que se a gente tá falando de um produto, como a gente agrega valor a ele. E aí tem o contraponto. Como você mantém isso depois? Porque uma coisa é você... A gente consegue dar o valor. Eu posso contar uma história pra vocês sobre cada coisa que tem aqui nessa mesa. E aí vocês vão se interessar e tal. Se vocês vão querer comprar, outros 500, né? E aí basta vocês se conectarem com aquilo e verem valor de fato nisso. Mas e depois? De fato aquilo tá entregando o que eu prometi? Será que quando eu conto a história pra você, no depois, quando você for realmente usar aquele produto e sentir aquele produto, você vai ver a história de fato acontecendo ali? Porque não tô falando assim, eu vou contar como que nasceu. É assim, por que ela foi criada? Então depois Porque é você muito vai mais importante Exatamente. Ela soluciona um problema meu, ela me traz alguma Será coisa que tem conexão com a cultura da empresa? Super, assim, e na verdade, quando você adquire um produto, você quer que ele solucione alguma coisa ali na sua vida, Exato. né? Ou é isso, você sempre vai se conectar de alguma forma com isso. Quando você compra um produto por uma ideia, isso é muito... Aí, agora associando e trazendo para os dias de hoje. Hoje em dia, os produtos são muito adquiridos por conta de como se eles estão viralizando. Muitos produtos acabam viralizando e as pessoas querem testar porque viram outras pessoas testando. As redes sociais geram esses movimentos, então o produto às vezes fica muito famoso por algum motivo. Quem é a referência que está usando, né? Exato. Então, Exatamente. Então, assim, essa publicidade de uma maneira amplificada e de uma maneira muito, né, cada vez mais acelerada, e a tecnologia trazendo isso. Aí agora o ponto da publicidade, que ela nunca vai deixar de existir. Que é você realmente conseguir manter a credibilidade no que você está trazendo para o público. E o pós disso. Então, você já conseguiu captar essas pessoas, esse público, esse cliente. E aí, de fato, ele só vai comprar. Ele já comprou a sua ideia. Mas ele vai, de fato, comprar o que você... né, o seu propósito ou o seu produto a longo prazo, se ele realmente ofereceu o que ele está prometendo. Então, não tem como... hoje, você, quando pensa em publicidade, você pode pensar a curto prazo. Mas aí você vai ter um resultado de curto prazo. Sim. Então, assim, em palavras bem curtas, é literalmente sobre isso. Para você conseguir criar uma conexão a longo prazo e você vender isso a longo prazo, uma ideia. E aí é o que eu falo, onde eu entro, né? Porque hoje, eu tava até... cada dia que passa eu vou pensando. Eu agora tô numa fase que depois que eu comecei... Eu lancei minha palestra, que é qual a história que você precisa contar. Aí agora eu tô começando a escrever. E aí eu comecei a rascunhar um livro. Eu já começo a pensar em nomes, né? Em nomenclaturas para isso. Mas hoje eu sou uma especialista em branding, que eu faço questão de me posicionar nesse ponto da comunicação. E hoje eu tenho certeza, assim, que toda a minha vivência no jornalismo
fez o meu diferencial hoje no branding. E sou muito grata à minha vivência no jornalismo. Então, antes, quando isso ainda, de alguma forma, estava no ar pra mim, eu falava, caramba, nossa, eu fui pro marketing. Podia ter feito isso eu podia ter começado no marketing, não no jornalismo. Mas hoje você tá aqui por conta de todo aquele passado. Exatamente. E hoje eu falo, na verdade, eu preciso dar esse passinho pra trás, que é muito que eu falo, né, pras pessoas, assim. Entender que o meu papel é ajudar as marcas e as pessoas a contarem as suas histórias de uma maneira assertiva e que posicione. Não é, o posicionamento pra mim não é simplesmente você ir lá, botar um terno e uma gravata. Não, o posicionamento ele tá na sua história e como você passa essa mensagem para as pessoas. De fato, ela tem que ser atrelada à verdade. Então, assim, é algo que você realmente acredita, se você tem uma visão de que isso dure bastante. Cara, você fazendo isso acontecer, você unindo, você tendo essa cabeça da publicidade, né? Que não importa o quanto a publicidade vá se adaptar às tecnologias, porque isso não tem como a gente frear. E assim, isso é positivo se a gente consegue trabalhar da maneira certa. Mas como a gente não perde essa essência, porque é isso, eu não consigo contar a sua história, né? Se eu souber só o superficial, se eu fizer ali uma pesquisa rápida sobre você, mas se eu sento com você, entendo o porquê que você está fazendo aquilo, né? Como que você quer transmitir a sua história. É obviamente que na hora que eu como profissional de branding for contar a sua história para o mundo, eu vou ter 3 vezes mais sucesso, 10 vezes mais sucesso e você também, consequentemente. Sim. Então, assim, eu acho que é muito... Hoje o profissional do branding, muito o que eu faço é eu fazer essa sinergia acontecer, né, entre a marca, entre o público, entre amarrar esse storytelling de maneira estratégica. Então, na verdade, ele é uma inteligência estratégica em branding, né? É tudo que está por trás de você... e o branding tem várias vertentes, né? Que são todas apaixonantes. Gente, eu sou apaixonada em branding, mas assim, tem a parte do design, que, por exemplo, eu não venho do design, mas o que eu sou apaixonada em estudar isso, eu pego os livros de design, e aí os profissionais de branding hoje, branding é uma carreira bem versátil nesse ponto, porque ele traz muita gente do criativo de alguns pontos diferentes. Então, tem gente do jornalismo, tem gente do design, tem gente da publicidade, do marketing, e no final das contas está todo mundo com o mesmo objetivo, que é você contar a história da marca, do produto, para o consumidor final. Sim. Pô, e o seu case específico é uma verdade bem absoluta em relação a essa mudança do mercado publicitário, né? O case da Bianca realmente fora da curva e realmente a gente consegue enxergar toda essa aula que você acabou de passar agora em todos os pontos. Ai, que bom. Mas é que assim, na verdade, a gente... Ao longo da minha trajetória lá no Boca Rosa e com a Bianca, a gente sempre trocou muito sobre a gente ser intencional. Mas é esse o ponto. A gente sempre era intencional trazendo uma verdade, né? Trazendo qual mensagem que a gente quer passar por trás. Então, assim, existe o fato de você, por mais que você tenha uma figura ali muito... já conhecida pelo público, qual é o seu maior desafio? Você fortalecer a marca tanto quanto, né? Porque isso faz gerar valor e credibilidade para a marca que ela tem, né? Que é Boca Rosa, que, enfim, tem a vertente também da holding, quem é company. Então, tudo que a marca precisa contar, né? Ela gira naquele coração ali. Então, a intencionalidade, ela faz você ser estratégico de uma maneira muito positiva, porque você tem que se conectar com essas pessoas. Existem pessoas que, falando no caso da Bianca, né, que estavam lá desde que a Bianca entrou no YouTube, desde que ela tinha 16 anos de idade, e aí pessoas que foram entrando pelo caminho, pessoas que entraram depois do Big Brother, pessoas que entraram depois que ela engravidou. Então, você vê, cada versão, ninguém também tem uma versão só, né? A gente não tem uma versão só. Cada momento da minha vida, por mais... E é isso, né? Tipo, hoje eu tô em branding, eu fui diretora de marketing, fui CMO de Boca Rosa durante um período. Minha história com Boca Rosa, né? Que durou 4 anos, mais de 4 anos, na verdade. Então, cada etapa da minha vida me construiu num lugar. E aí você vai ver eu, como repórter, no jornal, cobrindo operação policial, e você me vê no escritório liderando o time, são 2 versões completamente diferentes, assim. E é a mesma pessoa. Sim. Só que, assim, todos nós temos momentos da vida, inversões e tudo mais. Então, quando eu falo até sobre estudo de tendência, por que eu sou também tão apaixonada em estudar tendência? Porque a tendência, ela é uma previsão, né? Tipo, ela pode dizer, você pode ler sobre uma tendência daquele momento, ou uma tendência de moda, ou uma tendência de comportamento de consumo, que ela pode ser
o mais quente agora, e ano que vem ela pode cair no esquecimento. Sim. E como você acompanha isso? Por isso que é muito importante você estar centrado no seu. Assim, no que você, na diferença que você está fazendo no mundo, o impacto que você está causando, o que você quer fazer com a sua história, com o seu produto, e atrelado a isso, você conseguir ter uma visão de futuro, de tipo, se eu quero chegar até lá, se o público que eu quero atingir é esse, então beleza, tô entendendo que aqui tem um comportamento de consumo, é aqui que eu posso me conectar. Só que se a gente só pensa no superficial, eu vi que ano que vem a cor do ano vai ser rosa, vai ser verde, então eu vou simplesmente fazer tudo verde. Só que assim, seu público não consome nada verde. Você criou um storytelling, e aí como é que você faz, uma entendeu? Tendência, Então, sem exato, conexão. Exato. Então, tem vários pontos assim que a gente precisa exercitar esse olhar de não... Quando eu falo de um não contentamento, é muito sobre isso. Porque às vezes a gente... Um perigo muito grande de você trabalhar com publicidade, marketing, né? O branding todo no geral, é você se acomodar ou se conformar em ficar sempre ali naquele meio ali que, tá dando certo, eu não preciso olhar pra mais nada, assim, sabe? Mas e aí, se acontece um movimento muito grande, você tem que se antever também a possíveis gestões de crise, né? Sim. Então, e aí se antever a gestão de crise, na verdade, é literalmente não deixar que ela aconteça. Então, na verdade, você não precisa... Não é nem essa mentalidade, tipo, pode acontecer uma gestão de crise, mas como eu posso me preocupar agora para pensar em fatores que sejam relevantes para o público? A gente vai falar de ESG, né? E aí pensar em como as empresas podem falar sobre sustentabilidade, etc, etc. Só que assim, isso é um movimento que não é importante só para você ter uma chancela ali, é para você olhar para uma visão de mundo. Isso cada vez mais vai ser mais urgente. Então, se você consegue aos pouquinhos, tô dizendo que você vai ter que pegar uma temática e mergulhar 100%, tendo um monte de coisa acontecendo, mas é importante você incentivar isso até nos profissionais que trabalham com você, né? Eu tinha muito essa cabeça com o time, quando eu tava liderando o time de marketing, aí eu tinha 2 reuniões, eu amo falar sobre elas porque eu acredito muito nesse formato, né? Então, fazia uma reunião criativa que a gente reunia todos os setores, tanto a parte de produção, a parte de imagem, a parte de rede social. Eu passava essa estratégia à frente, né? E o objetivo era literalmente cada um trazer um pouco de ideia sobre aquela estratégia, porque às vezes tá muito claro para mim e pro outro profissional tá tipo... Uma dúvida que eu tenho é como ligar toda essa estratégia de marketing em relação ao brand com a equipe comercial que está dentro da empresa, focada em vendas, porque essa equipe comercial precisa ter todo o storytelling também para dedicado à venda e conhecendo a cultura do que já foi montado ali, né? Essa é uma ótima pergunta, porque ela exemplifica o que eu acredito em relação até a marketing, porque assim, eu acredito muito numa sinergia entre os setores. Se você tem uma estratégia, não adianta o seu setor de comercial falar A, você falar B. O outro setor fala C, e assim, no final do dia, vocês estão perdendo, e aí, cada vez mais, eu vou falar mais sobre isso, vocês estão perdendo dinheiro. Porque assim, no fim das contas, né, o que move toda essa máquina? Você gerar receita, gerar dinheiro, mas assim, você consegue trazer isso para dentro da empresa com um storytelling muito bem amarrado, com uma estratégia muito bem amarrada. E assim, na verdade, aí agora... chegando no objetivo final já, que pode ser gerar receita, mas assim, fazer a engrenagem girar. Tipo, seu time ter uma sinergia entre todos os setores. Se eu passo uma estratégia de marketing para um setor só, cara, aquele setor vai se sentir super inteirado com o projeto e vai se envolver e vai dar o sangue e fazer acontecer, e o pessoal de comercial não tá sabendo de nada. E aí, você poderia ter amplificado isso muito mais. Porque, por exemplo, quando você desenha... Se eu desenho um posicionamento para um artista e o posicionamento dele é ser um artista internacional, por exemplo, e o meu setor comercial está alinhado com essa estratégia, eu sei que eu preciso me conectar a outras marcas que têm uma visão internacional. Também ajudar a impulsionar esse storytelling, porque quando as marcas forem se conectar com o seu artista, tem muito mais verdade. Então as marcas vão ficar mais satisfeitas em trabalhar com ele vai atingir o objetivo dele e por assim vai. Então assim... A gente tem que encarar muito os setores da empresa como setores que se somam. Por exemplo,
eu venho de um marketing muito estratégico, focado na parte de comunicação, de posicionamento. E existe hoje um movimento muito grande, cada vez maior, que também é muito assertivo, que é dessa parte de dados e de coleta de dados, e, enfim, de algoritmo e tudo mais. Uma coisa é mais importante que a outra, não. Assim Zero. completa, mas assim Sinergia. completa. Porque eles precisam se conectar, assim. E aí, se eu tô traçando a estratégia de comunicação, eu vou lá na galera de dados e falo assim, ó, puxa uns dados aí pra gente ver como é que tá esse comportamento do nosso público essa semana, porque a gente precisa trocar, porque um vai alertar um ponto aqui, um problema, ou talvez uma solução, e eu falo, nossa, eu tenho a solução pra isso. Eu acho que é muito você exercitar uma mente solucionadora. A gente teve uma aula sobre isso ontem, né, com o Nardon no G4. Sim, sim. Cara, parece que você repetiu exatamente tudo o que ele falou ali. Realmente. Ele falou bem isso na questão de dados, de você saber usar os dados ao favor do seu objetivo final. Exato. Que aí você consegue ter um ganho muito exponencial. Mas não é ele sozinho. Claro, não, e assim, não vou dizer que isso é uma coisa que já tá na cabeça das pessoas, assim, por isso que isso é muito você conseguir trazer essa visão para o seu time ou para quem estiver trabalhando junto com você, porque, por exemplo, a pessoa que trabalha nos dados, ela tem muito aquela cabeça dos dados, dos números, aquilo para ela é muito intuitivo, né, já tá na natureza dela, já é orgânico, só que ela também precisa entender a importância da comunicação. Sim. Então, assim, e aí é isso, Normalmente você não vai ter na mesma pessoa as Não, duas coisas. Um é o analítico, outro é o comunicador. Exatamente. Mas quando você faz a união... Exato. Então, como a gente consegue, na verdade, é você extrair o melhor, né, das pessoas que trabalham com você. Isso, você conseguir ser assertivo. É uma tarefa árdua, mas vale muito a pena. Curiosamente, né? A gente recentemente pegou o nosso coordenador tributário. Estava fazendo um bom trabalho dentro do papel dele. Mas o principal ponto dele sempre foi a comunicação. Até que a gente chamou ele e falou assim, cara, você é do comercial. Vamos fazer um teste com você. E a gente só tem colhido bons frutos em relação a essa mudança de enxergar o que a pessoa, né? O perfil da pessoa, o que ela pode agregar mais para a empresa. Né? Para a empresa e para ela mesmo, né? Porque ele mesmo, você sente ele mais feliz, porque é o que ele gosta de fazer. Super. E assim, o curso dele de formação era comunicação. Ele estava errado, né? Ele já estava errado. Mas, assim, tem um ponto que é muito legal, que eu também tô num constante aprendizado, assim, né? E é isso, eu falo muito que a gente não tem a verdade absoluta, né? Quem é profissional, assim, a gente sempre tem muito a aprender. Então, eu sempre fui uma pessoa, eu, por exemplo, e a Bia, a gente sentava assim, a gente conectava nossas ideias e vamos fazer acontecer, nada era impossível pra gente, vamos fazer, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a liderar mais de frente o time, eu entendi, isso foi um exercício pra mim também, que tem muita coisa que às vezes também não dá pra topar de cara, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu comecei a cada vez mais juntar os times pra entender que às vezes o que é uma solução pra galera de rede social é um super problema pra galera de produção. E aí, nisso, também a minha carreira, minha trajetória, que ela foi indo para essas vertentes, assim, me fez entender, porque é você pegar um pouquinho da visão de cada um, né? Você tem a sua especialidade, mas você não pode anular a parte do outro, né? E por isso que às vezes, quanto mais tecnológico a gente fica, mais a gente precisa achar um jeito de se conectar entre a gente. E isso é uma coisa que facilmente a gente pode perder se a gente não estiver atento. Porque se a gente perde isso, cada um daqui a pouco tá na sua baia ali, no seu computador, fazendo o seu, ninguém tá trabalhando por um propósito ali em comum, e daqui a pouco chega no final do ano... Às vezes as pessoas, por falta dessa comunicação, nem sabem qual é o propósito, né? Exatamente. Cada um só... Sim. Tem a finalidade de terminar o final do dia entregando o seu, sem saber. Uma coisa que você falou, inclusive que o Robson também falou, né? Que a gente sempre ouviu aquilo, o time que tá ganhando não se mexe. E não, você tem que mexer no time que ele tá ganhando, pra trazer novas possibilidades, trazer novas estratégias. Sim, não, na verdade eu acho que a palavra que eu gosto muito de usar é provocação. A gente tem que se provocar, né? E quando a gente fez uma pesquisa ano passado com a WGSN, que também, enfim, eles são sensacionais em pesquisa de tendência, eles são globais também. E aí, cada vez mais que a gente adquiria uma nova ferramenta, eu sempre tive muita curiosidade. E aí a WGSN tem muitas coisas que eu amo, assim, né, relacionadas a isso.
E aí eu comecei a cada vez mais estudar sobre tendência. Eu falei, cara, se aquilo tá sendo tão interessante pra mim, por que não trazer isso pro meu time, esse hábito, né, de estudar também. Então a gente tinha uma reunião também para trocar pautas de lá da plataforma, para falar sobre tendência. Só que assim, o objetivo não era só a gente estudar aquela plataforma, era literalmente a gente trazer assuntos que eram pertinentes. E aí quando eu ia ver, se às vezes 2 pessoas do mesmo time trouxeram a mesma pauta, né, pra gente falar, cara, é um ponto ali que a gente pode olhar, porque tem 2 pessoas olhando pra isso. Então assim, a gente criar maneiras criativas da gente conseguir se provocar. Né? Isso, para time, é uma coisa maravilhosa, porque ninguém cai numa coisa monótona, não fica uma coisa do tipo, cara, eu só tô aqui fazendo o que eu fui contratado para fazer e acho que vai muito mais além. E a pessoa se sente parte daquilo. Exato. Porque ela fala assim, esse é o ponto. Eu trouxe algo para agregar e, tipo, estão usando minha ideia. Algo... Exato. E assim, você se sente... E aí, E aí vira um ecossistema, né? Sim. Mas um vai observando o outro e vai trazendo isso. Você precisa estar sempre em movimento, no sentido da palavra alma, né? Colocar a alma em tudo que você faz. Exato. E você falou sobre provocação. Minha vez. Me fala um pouquinho, então, qual é a história que você quer contar. Nossa, olha... Eu tô amando as perguntas, gente. A história que eu quero contar primeiro que assim, eu entendi que contar a minha história também poderia impactar mais pessoas. E aí hoje eu defendo muito essa parte da comunicação. E eu quero continuar defendendo essa importância para as pessoas, justamente porque eu acredito muito nas conexões reais, assim. Quando eu falo de conexão real, às vezes a gente tem que ter um tato, hoje em dia, como tá tudo muito acelerado, né? E a gente tem cada vez mais a tecnologia a nosso favor e ao mesmo tempo distanciando muita coisa. Eu sinto que um dos meus propósitos de vida é trazer muito, né, essa mensagem através da minha carreira, da minha história, para outras pessoas, para outros profissionais, não só do marketing, porque foi o que eu falei, né? Eu acho que todo mundo tem que exercitar esse nosso poder de contar a nossa própria história, né? Porque a gente se apropriar daquilo que a gente que faz a gente se sentir bem, mas ao mesmo tempo que faz essa diferença, causa um impacto, né, na vida das pessoas. Então, eu sempre fui eu entendi que o meu papel ali na comunicação era muito transmitir uma mensagem que possa agregar na vida das pessoas. Hoje eu vejo que a minha história está muito atrelada ao meu lado profissional, assim como sempre teve. Eu sou muito apaixonada no meu trabalho. Eu sempre fui, na verdade. Eu acho quase não dá pra ver, vezes, né? Quase não dá pra ver, né? Às vezes é até difícil eu me desligar, então eu mesma tenho que encarar desafios. Quando eu comecei a empreender, a gente acha que... Eu já sabia que tinha... Sempre estudei sobre isso, né? E eu já empreendia também, né? De várias formas. Mas, até porque quando eu pensar em posicionamento é empreender, né? O tempo todo. Sim. Mas quando você bate de frente, né? Agora sou eu com a minha própria empresa, eu construindo. Agora é hora de deixar o meu legado, né? Como que eu posso fazer essa diferença no mundo? Então, quando eu digo que comecei a escrever um livro, não é só pra mim, né? Mas também tem muito de mim ali. Também tem uma questão da realização pessoal e, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu tô querendo transmitir para as pessoas. Então, hoje, a minha história, ela leva as pessoas a entenderem a importância das conexões reais, da comunicação, né? Ser assertiva, não só para você ser estratégico e, obviamente, gerar receita e resultado, mas para você, de fato, trazer um propósito para aquilo que você está fazendo, assim, sabe? Então, a gente não perder isso. E hoje, eu sei que é um movimento desafiador, porque ele, talvez, no imaginário das pessoas, seja muito contracorrente. Mas é isso que, no futuro, vai ser o que vai fazer as pessoas contarem as suas histórias de uma maneira, né, assertiva e tudo mais. Então, hoje, o meu papel é literalmente esse. Cada dia que passa, eu vou entendendo que tem eu vou pensando num nome. Às vezes, eu já quebrei minha cabeça. Falei assim, gente, qual é o nome? Porque as pessoas no começo falavam assim, cara, eu quero entender agora o que você tá fazendo. E é essa pergunta me fizeram muitas vezes quando eu comecei a empreender. E agora eu tenho certeza, exatamente. Mas até o exercício disso foi difícil pra mim, porque eu não tinha tanta referência, assim, né? Sim. Quando o movimento tá muito pra lá, e aí você, de alguma forma, tá aqui enxergando uma outra coisa. E eu gosto muito disso, de inovação, de pioneirismo. E nem sempre a inovação ela está só atrelada a uma visão de futuro. Ela é uma visão de solucionar coisa do presente. Então, eu sempre via muitas marcas e artistas, eu vivo muito nesse meio, com essa dor de tipo, cara, não tô sabendo como contar minha história, assim. E aí, quando eu me deparei com esse desafio de contar minha própria história, eu também tive esse desafio. Então, assim, tá todo mundo sujeito a isso. Mas eu consegui entender isso olhando para dentro. Então, hoje, eu falo
com plena convicção de que o jornalismo foi um grande diferencial na minha carreira. Mas eu enxerguei isso tem pouco tempo, assim, porque antes eu tinha aquele pensamento, né, assim, nossa, eu fui para um lado, olha como é que a minha vida me levou... Não, se você olhar a minha história, tá tudo amarrado. Sim. Tudo que eu... A visão que eu tenho sobre branding, que é bem assertiva, e os cases que eu já construí, tipo, a gente conseguiu fazer, parando para pensar, assim, até usando o Boca Rosa de exemplo, um programa que foi premiado de live no meio de uma pandemia, trazendo case de tudo que você possa imaginar, de marketing, de conectar marcas e tal. Dirigi 2 documentários e desenvolvi esses documentários, né? Um deles foi um mini-doc sobre um novo momento da marca, uma preparação para isso, e o outro foi o Mãe na Real, que foi um documentário que contava, falava sobre maternidade real, né? Como foi a vivência da Bianca na maternidade real, no período dela, logo depois que ela teve o Cris. Então, eu sinto que eu tô cumprindo ali uma missão de vida em tudo que eu deixo, assim, de trabalho. E eu não vou ser diferente quando eu vou trabalhar com uma marca de outra pessoa, né? E assim como eu não posso ser diferente quando eu vou trabalhar com a minha. Então, é esse olhar desafiador que eu tive que trazer pra mim também. E aí, gente, aí entra pra um lado de terapia, várias coisas que a gente também vai levando, mas... E esse é o legal que você quer deixar. Mas é desafiador, total. Eu tive o prazer de ir no evento da Revops, assistir a sua palestra. Eu fiquei tão feliz com isso, gente. Fiquei encantado com a sua palestra. Que legal. Né? E foi completamente intencional a minha ida até lá, para a gente poder criar essa conexão. Sim. Já pensando nas possíveis parcerias com você, porque enxergo você como uma pessoa completamente influenciadora. E à frente, admiro, né? à frente do nosso mundo aqui. E enxergo que essa parceria tem tudo a ver. Você está aqui no TalkSolve. Você é uma pessoa que, para o nosso público, inclusive, é referência. E você está trabalhando com várias frentes, né? Então, a sua palestra, quem tiver a oportunidade de assistir e acompanhar, vai ser incrível para crescimento. O trabalho com brand e comunicação que continua. Projetos novos aí, como escrever um livro também, né? Que você já revelou isso em outras oportunidades. E o que mais a gente pode esperar de projetos da Venture Out Brand, da Bianca? Perfeito. Eu criei a empresa para, na verdade, criar esses produtos também, né? E eu consegui entender quais eram as minhas especialidades e consegui colocar ela numas caixas, assim, pra gente conseguir... eu nem gosto tanto dessa palavra caixa. Então, na verdade, a gente conseguir torná-las produtos para os meus clientes entenderem aonde eu posso atuar nessa parte. Então, eu hoje faço direção criativa. Então, eu, assim como já me aventurei, até contei para eles nos bastidores de um clipe que eu dirigi há muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando eu nem sabia que isso era possível. Então, dirigi documentário. Então, criar projetos do zero, né, também é uma paixão muito grande minha. E então isso me permite passear um pouco em outros assuntos também, e é uma coisa que eu sou apaixonada. O lado da palestra também, porque é isso, né? A gente entra num lugar de mais impacto também, né? Quando a gente conta a nossa história, a gente compartilha também as vulnerabilidades, que eu acho que isso é muito importante, e tem esses pontos de conexão. Por exemplo, a primeira coisa, quando eu fui conversar com ele, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte... A gente tem que trocar. E aí, vamos trocar parcerias e num sentido, tipo, também quero entender sobre o mercado financeiro. Então, você me ajuda, eu te ajudo. E a gente vai indo. Eu acredito muito nessas conexões. Então, assim, até quando eu falo sobre os meus produtos e como a maneira que eu trabalho, eu sempre visualizo, então, o que você precisa aqui? É montar um time para fazer isso acontecer? Então, beleza, eu posso trazer um pouco dessa visão. Então, nos lugares que eu consigo somar. Agora, você me perguntou, né? O que podemos esperar? Tem vários projetos na minha cabeça. A minha cabeça não para, assim. Ela fica assim, acelerada. Trabalhar 24/7. E aí, dá pra fazer tanta coisa. Só que assim, eu tô aprendendo também aí por etapas, né? Porque é isso. A gente sai abrindo muita janela. Mas eu gosto muito de me comunicar. Isso não é um segredo pra ninguém. Então, já pensei em podcast, já pensei em programa. Eu recentemente soltei um vídeo que foi o insight da semana, que eu vou soltar um outro amanhã. Então, assim, pra já conseguir me comunicar mais com esse público, eu recebo muito pedido para eu falar mais nas redes sociais sobre as estratégias e pensar em novos formatos.
como e aí é até bom falar com o público, eu tenho esse pensamento, essa vontade, mas agora é esse momento de estruturar, né, essa nova fase da empresa, e eu já peguei uns projetos, assim, então tem umas coisas acontecendo, então agora eu vou fazer essa minha linha do tempo, que é o que eu faço para as marcas e para as pessoas, eu já tô desenhando a minha, mas eu espero que isso amplifique, né? E eu conecte muita gente, muitos profissionais. Eu acredito muito nisso, né? Então, cada projeto tem pede um perfil de alguém. Então, como a gente consegue conectar? Eu acho que o network, na verdade, é muito isso, né? A gente conseguir extrair o melhor dos profissionais que você conhece, de onde você vivencia. E aí tem muita coisa boa por vir. Tem evento por vir, que eu tô ali no front, desenhando. Tem coisa já até internacional, gente. É muito legal. E o seu propósito, ele é muito forte. O seu propósito, ele é muito forte. Então, isso é muito legal. Então, quando você trazendo isso, com certeza vai cada vez mais voar. Sim, eu espero. É isso. Recebo muito. Fico muito feliz. Não, show. A gente está muito feliz por a sua participação aqui. Eu acho que o conteúdo de hoje foi uma aula. Nossa, eu fico muito feliz. Realmente muito importante. Eu queria que você deixasse mensagens para quem já acompanha seu trabalho, mas principalmente para quem ainda não conhece a Bianca, que você deixe um recado, deixe as suas redes sociais também, para que as pessoas comecem a acompanhar. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Porque a sua história realmente é incrível, e obrigado por contar a sua história aqui pra gente, pra quem acompanha a TalkSouve. Imagina, muito obrigada, fico muito feliz com o convite. Eu sempre falo uma coisa que eu acho que essa mensagem eu posso deixar assim também. A gente não faz, as conexões que a gente faz, nenhuma é à toa, né? Então assim, como que a gente consegue exercitar o nosso olhar pra gente entender que a gente sempre pode, da mesma maneira que a gente soma na vida do outro e na carreira profissional do outro, o outro também tem muito a ensinar pra gente. Sim. Então assim, quando eu falo de que a gente não tem uma verdade absoluta na profissão, foi o que você falou lá no começo, tipo, a publicidade, ela tá se transformando ao longo dos anos. As pessoas se transformam ao longo dos anos. E como a gente consegue exercitar o nosso olhar pra gente ficar atento a tudo isso? Então, eu acredito muito nessa essência, né? E hoje em dia, falar desse jeito pode soar de uma maneira romantizada, mas ela é uma coisa que funciona. Então, assim, hoje eu tenho como falar sobre isso trazendo cases por trás, trazendo índices altos de vendas, muitas coisas que podem comprovar isso. Mas eu sempre vou defender a bandeira de que as conexões que são reais e que a essência e que o propósito, eles realmente fazem parte, né, de uma visão estratégica. Então, assim, para você desenhar uma estratégia, não tem como você ficar ali no raso. E a gente está vivendo uma era muito acelerada, né? E eu tenho falado cada vez mais sobre isso. Isso tem muitos ônus e tem muitos bônus. Então, assim, a gente tem que saber olhar para cada coisa. Quando a gente é uma voz, a gente tem que saber que estudar sobre determinados assuntos para você passar adiante também é uma maneira de você ser responsável com as pessoas que estão te ouvindo. Sim. Então, assim, tudo a gente ter esse olhar de cuidado. Eu acho que o olhar de cuidado, ele é importante para qualquer coisa. Então, né, quando você tá ali, se o seu time tá desmotivado de alguma maneira, como a gente consegue pensar nisso numa solução e fazer eles pensarem na solução também juntos, sabe? Não é só a gente solucionar aquele problema e tá tudo certo, é tipo a gente conseguir criar uma rede que um vai ajudando o outro. Eu acredito muito numa visão criativa e solucionadora, então acho que a gente é capaz de realizar realmente o que a gente quiser. Isso não significa não ter desafio, mas a gente conseguir trazer esse olhar do que a gente faz depois que as coisas acontecem, né? Então, o que vem depois, né? O que vem depois. Então, a minha trajetória fala muito sobre isso. Tiveram várias dificuldades também no meio do caminho, mas eu sempre me mantive muito firme no meu propósito, no que eu acredito, no que eu amo. Então, todo mundo que trabalha comigo consegue enxergar isso muito claramente, porque eu não tenho medo de defender as coisas que eu acredito, sabe? E quando eu falo defender, é a minha essência mesmo, assim, sabe? E isso eu consigo trazer para o meu profissional. Então, assim, a gente não tem que ter medo de arriscar coisas que têm a ver com o que a gente acredita. Porque se a gente acredita ali e aquilo fica batendo na tecla, claro, talvez não seja exatamente o que a gente esperava e a gente encontrou um outro caminho. Também é um caminho, entendeu?
Então, É saber o momento de desviar, Exato, né? exatamente. Você não pode ser cego também e seguir com... exatamente, venda, né? exatamente. E assim, eu acredito hoje muito assim como eu falo que a gente tem muito a ensinar, a gente tem muito a aprender. Então eu acredito muito que a educação tá muito nesse lado, né? Por falar em aprender, qual é o nome da sua avó? Esse Serpa, maravilhosa. Esse Serpa. Eu queria agradecer você por ter contado boas histórias para choro, Bianca, porque foi através disso que ela conta boas histórias, construindo marcas, construindo histórias positivas para que nós aqui possamos contar histórias melhores sobre o nosso produto, sobre a nossa empresa. Nossa vida. E hoje, Gente, da nossa vida. ganhei o dia. E hoje acho que foi um pouco disso, né? Sim, Realmente incrível conhecer mais sobre a sua história, sobre os seus projetos, sobre todo o desenvolvimento dessa carreira incrível que você Eu tem. fico muito feliz. E a sua avó também me deixou emocionado na palestra que eu assisti também, que você fico dedicou muito para ela. feliz. Então, Eu queria mandar um beijo, porque realmente foi uma realização dela lá. Eu dediquei a palestra para ela justamente porque ela me fez, ela que teve a sensibilidade de numa conversa nossa me fazer virar uma chave sobre a minha história, que a gente está sempre mirando o holofote, né, no outro e ajudando os outros a construírem e tal, a gente também tem que ter esse olhar com a gente, então ela me fez virar essa chave. Mas assim, mandar um beijo para as mulheres fortes da minha família, né? Acho que todas as mulheres da minha família são muito referências assim para mim. Então, tanto a minha madrinha Jaqueline, a minha tia Regina que não tá mais aqui, a minha mãe, a minha avó, minhas 2 avós, minhas 3 avós, porque ainda tenho uma avó emprestada. Então, eu sempre tive boas referências nesse quesito, então também quero ser uma mulher referência para muitas outras mulheres, para minha família também. Então, é muito sobre isso. Acho que é o legado que a gente deixa no final das contas, verdade. né? Bianca, obrigado pela participação. Realmente foi incrível. Muito obrigada. Com certeza. Não vejo a hora de chegar em casa para poder assistir novamente. Obrigada. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Enriqueceu a nossa tarde. Obrigada a e vocês. tenho certeza que vai enriquecer muito mais para você assistindo esse episódio do Talk Solve. E você me diz, quem você gostaria de ter aqui no Talk Solve? Põe aqui embaixo nos comentários. Para que a gente possa convidar e colocar mais temas importantes, histórias de empreendedorismo, inspiradoras. Com certeza. E não deixe de seguir, comentar e compartilhar. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.